Olá, meus amores, bom dia. Como vocês estão? Hoje nós vamos finalizar o nosso livro 2, com a nossa última aula, que faz referência aos pronomes e à coesão. De alguma forma, eu já antecipei isso na aula anterior, enviei também na última sexta-feira, se eu não me engano, alguns slides, videoaulas, para que vocês pudessem já adiantar também essa última parte. E hoje eu vou finalizar dando as últimas dicas, principalmente relembrando alguns conceitos com vocês. Tudo bem? Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, ficassem atentos a tudo que eu vou relembrar com vocês e pudessem posteriormente tirar as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Antes de falar basicamente qual a importância dos pronomes dentro desse processo de coesão textual, vamos relembrar o que é a coesão textual, né? É a ligação, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto. Então, não basta encher um texto de palavras, essas palavras têm que estar relacionadas umas com as outras para promover, é o que a gente chama desse nexo, né, textual. Então, olhem esse exemplo. A criança é naturalmente muito dispersa, onde precisa, no entanto, de muito incentivo para entrar em concentração. Só de analisar, de uma forma bem superficial, a gente já percebe que há um problema aí, né? Quem tem acompanhado as minhas aulas sabe que eu sempre faço questão de destacar. Um dos casos que eu sempre destaco é a utilização da palavra onde. A palavra onde, que muitos dos meus alunos utilizam de forma aleatória, onde acham que deve utilizar, utilizam como um coringa, que na verdade acaba sendo, né, um grande erro, porque onde é uma palavra que tem uma situação específica para que seja utilizada, e é quando estabelece uma noção de lugar. E nesse contexto aí, não está fazendo essa referenciação de lugar. A palavra que vem antes é dispersa, que por sua vez se refere à criança, né? Nem criança nem dispersa transmitem a noção de lugar. Então, o primeiro equívoco aí, né? Então, o trecho acima foi mal construído, não respeita as relações lógicas de ligação e de união entre as partes do texto. Então, houve falha de coesão, se as palavras não estão ligadas adequadamente, e por conta disso não mantém o sentido lógico, que é o nexo do texto, né? O nexo textual. E é a falha de coerência. A coerência é essa compreensão que a gente tem que ter, né, do texto por inteiro, tá? Então, esse texto respeitaria os critérios de coesão e coerência caso, né, tivesse sido escrito da seguinte maneira: a criança é naturalmente muito dispersa, por isso, precisa, sem dúvida, de muito incentivo para entrar em concentração. De uma forma simples, né? Foi criado aí, ó, o mesmo enunciado agora, de uma forma coesa, com as palavras interligadas de uma forma correta e proporcionou um entendimento tranquilo, né? A gente conseguiu, né? Então, nós temos aí um trecho coeso e um texto coerente. Tudo bem? Então, a gente agora vai para os primeiros elementos que possibilitam essa coesão textual, que são os pronomes, que é o que a gente chama de coesão referencial, né? Então, a gente acabou de ver que a coesão textual estabelece a boa relação entre os termos de uma oração para garantir essa conexão. Então, existem os elementos coesivos, que são as palavras que vão unir as partes do texto, garantindo essa unidade, essa conexão entre as diversas partes. E um desses conectivos que possibilita isso são os pronomes, né? Na aula anterior, eu já havia falado para vocês da importância dos pronomes como elementos deíticos, né, que fazem referenciações à pessoa, a tempo, a lugar, e eu vou retomar esse conceito para que vocês consigam, né, relembrar junto aqui comigo. Então, pronomes pessoais são utilizados para determinar quem são as pessoas envolvidas em um discurso. Os pronomes possessivos, por sua vez, são usados para demonstrar a posse de elementos, e os pronomes demonstrativos são utilizados para situar elementos. Tal localização pode acontecer tanto no tempo, no espaço ou no próprio texto, que é o que realmente nos interessa, né? Então, os pronomes, quando são empregados com o objetivo de mostrar, né, ou apontar algum elemento textual, recebem o nome de pronomes deíticos. É isso que eu quero que vocês entendam a partir de agora. E a gente vai mostrar o mais importante, que é essa referenciação dentro do texto. Então, os pronomes que retomam elementos em um texto, ou seja, que servem para fazer referência a algo que já foi citado anteriormente, são chamados de anafóricos. Já os que antecipam
As ideias são chamadas de catafóricos, 2 conceitos também que eu já vi com vocês em vários momentos. Então, a gente tem aí 2 exemplos. Minha mãe pediu para eu comprar arroz, e isso é que atrapalha a minha vida. Isto atrapalha a minha vida. Minha mãe me pediu para comprar arroz. Então, na oração A, o pronome isso retoma toda a oração anterior, né? Minha mãe pediu para eu comprar arroz. É por isso, no caso aí, um elemento anafórico. Já na oração B, o pronome isto antecipa a oração que vai vir depois, né? Que é minha mãe me pedir para comprar arroz. Então, já que houve uma antecipação de uma ideia, é um pronome catafórico. Com isso, devemos utilizar os pronomes na coesão da seguinte forma. Para fazer referência anafórica, vocês vão usar todos esses pronomes aí que a gente já falou também. Esse ou esses, essas, isso, desses, dessas, disso, nessa, nisso, né? Tudo que fizer referenciação anafórica. Já para fazer uma referenciação catafórica, vocês vão utilizar estes, estas, isto, deste, destas, nisto, nisto, e assim sucessivamente. Então, é só ter atenção para vocês usarem corretamente os pronomes e fazerem essa sequenciação correta dentro do texto de vocês, tá bom? São conceitos que a gente já havia visto. Outros elementos importantíssimos que a gente também já fez revisão são os artigos, né? Na língua portuguesa, a gente já utiliza o artigo basicamente com 2 funções, para definir ou indefinir o substantivo, não é isso? Então, se a gente escrever a casa, a gente tem a certeza de que o leitor reconhece a casa a qual a gente se refere. Por isso que a gente usa o artigo definido. No entanto, se a gente escreve uma casa, a gente entende que o leitor ainda desconhece que casa é essa. Então, a gente usa o artigo indefinido. Então, já vimos também, e eles são importantes elementos que favorecem essa coesão. Então, é importante você saber utilizar de uma forma tranquila, sabendo de fato a importância que eles têm dentro desse processo. Outros termos importantíssimos aqui, né? Os hipônimos e os hiperônimos. Eles, sem dúvidas, promovem a clareza do texto, tá? O que é um hiperônimo? Vamos relembrar esse conceito lá da semântica. É o vocábulo que possui uma significação mais abrangente do que o seu hipônimo. O hipônimo, por sua vez, tem um significado mais restrito, mais específico, mais direto. Então, vamos observar agora aqui. Hoje começa a vacina obrigatória para cães da raça Pitbull. Os cachorros devem ser levados ao posto veterinário mais próximo entre 9 horas e 17 horas. Lembrar-se de levar a carteira de vacinação, a coleira e a focinheira de seu animal. Ao ler esse enunciado, percebemos que, para não tornar sua leitura cansativa, optou-se por não repetir palavras que tivessem o mesmo referente. No caso, o pitbull, né? Foi onde nós começamos a falar. O produtor do texto valeu-se de hipônimos e hiperônimos. Então, olha a sequência que ele utilizou. Primeiro, ele utilizou pitbull, cão, cachorro e animal. Então, dizemos, portanto, que o sentido de pitbull está contido no sentido de cão ou de cachorro. Traduzindo, a palavra cão ou a palavra cachorro, né, ela consegue envolver a palavra pitbull. E que o sentido de cão está contido no sentido de animal. Olha, um sentido dentro do outro. Assim, pitbull é o hipônimo dessa sequência e animal é o hiperônimo. Traduzindo, pitbull é apenas um dentre os cães, que por sua vez é apenas um dentro dessa definição de animal. Animal é a palavra, né, dentro desses exemplos, que contém a significação mais abrangente. E esse é um recurso importantíssimo para você evitar repetições desnecessárias. Buscar dentro de um mesmo campo semântico palavras que tenham uma significação mais ampla e palavras de significação mais específica, mais restrita. Foi um trecho pequeno aí, mas ele não repetiu em momento algum. Ele usou palavras que fazem parte da língua, né? Umas com significação ampla, outras... E isso que é importante você observar. Como eu sempre falo, a língua te dá muitas e muitas possibilidades. Muitas vezes a gente não utiliza por desconhecimento, muitas vezes também por insegurança, tá bom? Então, os hipônimos e os hiperônimos são importantes aliados dentro desse processo, tá ok? Então, vamos lá. Outros termos importantíssimos também estudados dentro da semântica são os sinônimos, que são justamente os termos que fazem a equivalência de sentido. Então, vamos usar agora o mesmo exemplo.
Começa hoje a vacina obrigatória para cães da raça Pitbull. Os cachorros devem ser levados ao posto veterinário mais próximo entre 9 horas e 17. Lembrar-se de levar a carteira de vacinação, a coleira e a focinheira de seu animal. Nesse comunicado, observamos que tanto a palavra cães quanto a palavra cachorros têm o mesmo sentido dentro da frase. Cães e cachorros são nomes dados a determinado tipo de animal. Por isso, dizemos que são palavras sinônimas, isto é, termos que têm sentido muito parecido dentro do contexto. Então, vocês têm dentro da língua portuguesa uma imensidão de palavras que são sinônimas, mas a dica que eu dou, busquem os sinônimos adequados. Não esqueçam que tudo gira dentro do que a gente define como contexto. Tem sinônimos que muitas vezes não são adequados para aquela situação. Eu estou dando aqui, através desses slides, exemplos simples, mas são exemplos importantíssimos, mesmo simples, mas que você vai começar a perceber. Eu tenho várias possibilidades de manter o meu texto coeso, coerente. Eu tenho os pronomes que têm toda essa importância anafórica, catafórica. Eu tenho os artigos que, quando eu uso adequadamente, eu estabeleço uma ideia de indefinição ou de definição. Não é isso? Eu tenho os hipônimos, os hiperônimos, palavras de significação ampla, de significação restrita. Eu tenho os sinônimos, que são meus aliados quando eu quero substituir um termo pelo outro, desde que tenham a significação adequada. Então, vocês têm muitos recursos dentro da língua portuguesa que vão favorecer vocês nesse momento. Basta que vocês prestem bastante atenção. Né? Tem aí também a antonomásia. Não sei se vocês lembram, a antonomásia é uma figura de linguagem, né, importantíssima, que a gente utiliza quando a gente quer atribuir a uma pessoa um título ou um apelido pelo qual ela é conhecida. Né? Dentro dessas figuras, a gente tem também a perífrase, que eu não sei se vocês lembram, a perífrase é para definir lugar. A antonomásia é quando eu faço referência à pessoa. Então, um tipo especial de sinônimos é a antonomásia, que também pode ser chamada de perífrase. Valemos da antonomásia quando substituímos o nome próprio por um nome comum. Por exemplo, ontem, ao navegar na internet, assisti a alguns gols do rei do futebol. Né? Se você conhece um pouco, né, você vive conectado, sabe, já recebeu essa informação em algum momento da sua vida, você jamais vai atribuir esse título rei do futebol a outra pessoa que não seja o ex-jogador brasileiro Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. Então, para que você utilize, faça qualquer referenciação, primeiro tem que ser um termo de conhecimento geral que todas as pessoas possam ler e identificar. Tá ok? Então, quando você vai fazer, por exemplo, referência a Freud, Freud é reconhecido como o pai da psicanálise. Existem outros brilhantes, mas ele é o único que tem esse título. Né? Então, a gente começa a observar. Outro exemplo, agora com o nome próprio, tomando o lugar de um nome comum, poderia ser: ele é um trabalhador incrível, é quase um Hércules. Olha, como que eu posso fazer essa referenciação? Busquei um contexto lá da mitologia grega que traz uma personalidade conhecida, né, por alguém muito forte, uma pessoa que conseguia fazer trabalhos manuais usando a força. Então, nesse caso, o nome próprio Hércules remete-nos à mitologia grega e faz crer que o homem referido no texto é alguém muito forte. Então, para fazer as associações necessárias dentro do meu texto, eu tenho que ter conhecimento. Eu não posso sair fazendo associações sem conhecer. Lógico, né? Então, são recursos que a língua te possibilita e que você vai poder utilizar em diversos momentos. Não esqueçam, como eu sempre falo, o texto é de vocês, mas ele é feito para outras pessoas lerem. E a língua, ela te dá várias possibilidades de você enriquecer o teu texto. Você já tem um desafio imenso pela frente, que é elaborar uma redação estilo Enem, dentro de todas as regras, de todas as orientações que vocês recebem. Então, comece a se preocupar de fato. Toda vez que forem fazer uma referenciação, estiverem preocupados com o excesso de a repetição de vários termos, tentem lembrar dessas dicas, né, que eu estou passando para vocês agora, tá bom? Para a gente dar continuidade, a gente tem aqui o conceito de intertextualidade, tá certo? Que não é novo para vocês, que a gente vai estudar definindo aqui o conceito de paráfrase e paródia, tá? Então, quando lemos um texto, podemos perceber que ele retoma outro anterior a ele.
A esse processo damos o nome de intertextualidade. É um conceito que vocês já conhecem. Agora, para interpretar bem um texto, devemos entendê-lo com base, né, em um contexto bem maior de produção e também pelo modo como ele se relaciona com outros textos. Eu tenho que ter isso em mente. Então, quando há intertextualidade, ela pode se constituir para reafirmar alguns dos sentidos do texto citado. Eu posso, não vou me apropriar da ideia de outro, eu tenho que deixar claro que é uma citação. Eu vou reafirmar no meu texto alguns dos sentidos do texto citado. Eu posso também utilizar a intertextualidade para inverter, contestar e deformar alguns dos sentidos do texto citado, polemizando assim com ele. O que é que eu quis dizer? Esse primeiro conceito, quando eu reafirmo alguns dos sentidos do texto citado, eu estou utilizando o que a gente chama de paráfrase, né, que é a forma de afirmar e reafirmar outros textos, né, dizer com outras palavras o que já foi dito. Vocês fazem muito isso quando vocês usam uma citação comentada, né? Então, dizer, segundo fulano de tal, 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 você faz uma paráfrase, já é uma atividade que vocês praticam com bastante frequência. E a paródia, que é a forma de contestar ou satirizar. Acredito que dentro de um texto estilo Enem não há espaço para paródia. A paródia ela vai mais por outro lado da sátira, do humor, tá? Mas a paráfrase não. A paráfrase tem que ser dominada com clareza por vocês. Tudo bem? Desses conceitos todos da aula de hoje, os mais relevantes são os que dizem respeito ao conceito mesmo de coesão, por que que você tem que buscá-la, o que que a língua te possibilita como mecanismo para deixar o teu texto coeso, usar os pronomes, fazer as referenciações anafóricas, catafóricas com segurança, utilizando, tirem aquela dúvida que sempre está na cabeça de vocês, eu uso essa ou uso esta? Agora você sabe, use com segurança, porque você já conhece toda a estrutura da língua, tá? Usem os artigos de forma adequada. Se houver necessidade de usar palavras, né, no caso dos hiperônimos, dos hipônimos, então passei hoje para vocês dicas importantes, né, para esse ato de produção textual. A aula de vocês, basicamente, ela acaba aqui, tá? Esses são os conceitos que eu separei para a aula de hoje, que é o que tem a ver com o que está aí na última aula do livro 2. Eu espero que vocês consigam acompanhar através das atividades e as dúvidas que forem surgindo, vocês sabem que vocês podem contar comigo, tá? Mas para isso eu preciso que vocês façam o que está sendo sugerido no final de cada aula, né? A última atividade que eu passei, eu tive pouquíssimas pessoas que fizeram, né? Essa atividade que eu vou enviar para vocês também, uma lista de exercícios, é sobre coesão textual, sobre essa questão dos pronomes deíticos, dos pronomes enquanto mecanismos de coesão. E eu espero que vocês consigam levar mais a sério, honrar com esse compromisso de vocês. A gente está vivendo um momento único. Esse momento vai marcar, sem sombra de dúvidas, a nossa vida. Eu tenho feito questão de fazer aulas gravadas, porque me dá mais segurança? Sim, né? Mas porque fica registrado e vocês podem também estar consultando de uma forma mais tranquila, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Possivelmente vou comentar as questões que eu passei para vocês, tá bom? Tenham um excelente dia. Estou com muitas saudades, tá? Um beijo para vocês.